Voltamos a apresentar um dos melhores canais de literatura, Moon. Se você já gostou da premissa desse vídeo, já vai deixando sua curtida, porque hoje eu vou falar sobre o pai de Naomi, de Owen e de Joey King. Estou falando nada mais, nada menos de Stephen King, o rei do terror. Stephen King nasceu dia 21 de setembro de 1947 e quando ele tinha 13 anos ele enviou pela primeira vez um livro para uma editora. Ele ficou na perspectiva, como todos os autores ficam, de ter um retorno, mas não teve esse retorno e esse livro ficou lá na editora durante anos e não foi publicado. O que aconteceu? O editor que pegou esse manuscrito, ele guardou até uma certa data, muitos anos, não dá para especificar aqui, mas ele guardou esse manuscrito para que, quando ele encontrasse o autor, que é o Stephen King, pudesse autografar para ele. E foi isso que aconteceu. Quando ele encontrou Stephen King, o autor autografou para ele e ficou na história uma das curiosidades até hoje. Então esse editor, ele acreditou no potencial daquele livro, eu acho que ele leu o manuscrito e acreditou que quando ele encontrasse Stephen King, ele estaria bem melhor e poderia autografar para ele já como um autor best-seller. E se você acha que o Stephen King nunca teve um livro banido, você está puramente errado. Gostou, né? Puramente errado. Porque o livro A Fúria foi banido e o próprio autor ele pediu para que tirasse das livrarias, que não vendesse mais nem versão digital, porque estava causando uma polêmica que muitos tiroteios em escolas estavam surgindo. E o livro é sobre tiroteios em escolas. Então ele ficou com medo que algum criminoso, algum psicopata imitasse no livro ou tirasse a inspiração do livro para poder cometer esses crimes. Não que a literatura e o cinema elas influenciam a pessoa a fazer. Cada um faz o que quer, ninguém influencia ninguém. A pessoa é ruim porque é ruim. A literatura não manda no nosso cérebro. E é claro que tem uns loucos que imitam, mas é porque eles já são loucos mesmo. Não podemos jogar a culpa no King. Mas para ele se prevenir, ele mandou tirar a Fúria da livraria porque ele não queria que fosse acusado de influenciar as pessoas, apologia ao crime e tal e tal. E para você ter ideia dessa estratégia dele, foi muito boa que ele tirou, porque senão ia causar uma polêmica danada. Porque teve um tiroteio que foi igualzinho o roteiro do livro dele. Então as pessoas iam começar a falar: nossa, esse psicopata leu o livro do King e começou a fazer isso, se influenciou e tal, e a mídia ia falar muita bosta. Então King fez o certo a tirar. Agora, falando de uma época em que a vida de King estava muito conturbada, principalmente pelo abuso de drogas, que ele usava muitas drogas, ele escreveu um livro que é um dos sucessos dele. Todos os livros dele é sucesso, mas esse é um dos sucessos dele, que é Cujo. O nome do livro é Cujo e é sobre um cão que aterroriza uma família no interior dos Estados Unidos. Então é um livro bem legal. Se você não leu, eu aconselho a você a ler. Mas sobre a curiosidade é que King não se lembra de nada do processo criativo desse livro. As pessoas perguntam sobre como ele fez esse livro, de onde ele tirou a inspiração, e ele fala que não se lembra. Mas ele não deixa um mistério assim, veio a divindade, não. Ele fala que talvez fosse as drogas que tenham consumido ali as lembranças dele, e ele não lembra de nada, não lembra do processo criativo, não lembra nem que escreveu esse livro, só lembra que tá lá. Então o abuso de drogas foi assim, matador na época ali. Graças a Deus hoje ele tá curado e não usa mais drogas, só escreve livros maravilhosos. E se você acha que King é só um autor que lança muitos livros por ano, você está enganado. King também é um leitor voraz, como você deve ser, né? Ele lê 80 livros por ano, uma média de 80 livros por ano. Cara, eu não consigo ler nem 5. Eu sempre me perdo ali nas leituras, porque eu também escrevo muito livro, então eu não consigo ler muito livro porque eu sou bem preguiçoso. Mas ele lê 80 livros por ano. E aquela, como vamos dizer, aquela frase que as pessoas falam: se você é um bom leitor, você é um bom escritor. Isso combina com ele, porque ele lê 80 livros e escreve muito bem. Então eu acho que ele tira ideias, a cabeça dele deve ser uma máquina trabalhando um monte de inspirações a todo momento. Então ele lê muito e também escreve muito. Para você ficar mais ligado nos números, 400 milhões de cópias são vendidas até agora
de King. Então 400 milhões de cópias vendidas de seus livros até hoje. 70 livros seus foi traduzidos em mais de 20 países. Então, cara, é um sucesso. E para você que acha que King tem uma vida suave agora, não escreve muito porque ele já está com a vida feita, está enganado. Ele continua a ter sua rotina, acorda às 7 horas da manhã e escreve todos os dias. Só não escreve no seu aniversário, no Natal e numa época lá especial nos Estados Unidos. Mas ele escreve muito e lança por ano 2 livros em média. E vende muito livros. Então ele é um dos autores de terror mais considerados até hoje, um dos melhores de todos os tempos, principalmente porque muitas de suas obras foram adaptadas para o cinema. Você conhece bem It, a Coisa, que é um dos maiores sucessos atualmente.